Embora muitos pensem que na eternidade não haverá mais casamento ou relações sexuais, porque em determinado contexto, os saduceus apresentaram a Jesus uma questão da antiga lei do levirato, em que o irmão mais velho casava com a viúva do falecido irmão para lhe suscitar descendência, apresentando o caso de uma viúva que se casou e morreu o marido, casou com o irmão mais velho, depois ele também morreu, e casou com o outro irmão e assim sucessivamente, no total, a viúva casou com os 7 irmãos. Mas todos os 7 morreram, um após o outro. E no final a viúva também morreu. Como os saduceus não acreditavam na ressurreição, querendo desmentir a crença na ressurreição, perguntaram a Jesus qual dos 7 irmãos seria o marido dela, após a ressurreição, sendo que ela se casou com todos os 7. Aparentemente Jesus respondeu: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem o casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Muitos interpretam que por causa dessa passagem não haverá mais casamentos ou relações sexuais na eternidade. Mas será que é isso mesmo que Jesus quis dizer? A princípio, quem estabeleceu o casamento e o sexo foi Deus, no Jardim do Éden, ainda antes do pecado original entrar no mundo, para Adão e Eva, a fim de que se multiplicassem e povoassem a terra. E Deus os abençoou, e Deus os disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Portanto, o casamento e o sexo são uma instituição e uma dádiva do próprio Pai, o Criador. Por isso é prazeroso. Jesus não veio para revogar ou mudar o que o Pai nos instituiu e ordenou. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Portanto, não faz sentido logo após a eternidade o casamento e o sexo deixarem de existir. O que Cristo quis dizer ao falar que após a ressurreição não se casavam ou se davam em casamento, mas seriam livres como os anjos do céu, é que lá na eternidade as uniões matrimoniais desta terra, que são todas limitadas até a morte do cônjuge, já não têm mais vigor, uma vez que a morte não opera mais lá. Enquanto aqui nessa terra, a esposa e o marido perante Deus estão ligados um ao outro no casamento como uma só carne, até que a morte os separe um do outro. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas, morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro homem, mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Vemos isso reforçado quando Lucas trata da mesma passagem. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro, e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Cristo está apenas mostrando que, na eternidade, ninguém estará mais limitado às leis matrimoniais do casamento passageiro desta terra, que se restringem à morte, podendo haver separações e novas uniões substitutivas, o que lá nunca mais acontecerá, pois todos viverão para sempre. Não haverá mais morte. Portanto, nenhum cônjuge será substituído ou trocado por outro. Como aqui acontece, as uniões amorosas entre homem e mulher continuarão existindo, mas não restritas à morte, pois lá como os anjos de Deus, seremos livres e imortais. Mas como desde o início foi o propósito do Criador ao fazer o primeiro casal, homens e mulheres continuarão se unindo e, tendo relações amorosas e gerando filhos eternos que povoarão o novo mundo do Criador. Jesus não negou o casamento na eternidade. Apenas mostrou aos saduceus, os quais não criam em espíritos, em anjos e muito menos na ressurreição, que a questão do levirato, levantada por eles naquele contexto, não contradizia em nada a crença na ressurreição, a qual é real e acontecerá no futuro para todos os justos.